Olá, meus amados, mais uma vez, Urique Costa, canal Sem Fermento. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Desde já, só um momento, pessoal. Desde já quero agradecer a você que tem assistido os vídeos, tem deixado o seu like, tem compartilhado com seus amigos e familiares, para que eles também possam ter um pouco de compreensão a respeito das mensagens aqui abordadas, para que eles possam tirar suas próprias conclusões. Quero agradecer aí ao André Pimentel, que me atendeu com generosidade no WhatsApp, e que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento cada vez mais. Sei que sou novo na graça, não tenho nem um ano que estou divulgando essa mensagem, porque quando saí do sistema religioso, saí por meio de uma visão e por revelação. Hoje eu cheguei até onde estou. E isso mostra o meu crescimento. Uma pessoa me perguntou, por que você não tira aqueles vídeos que você fez anterior a esses que você tem feito? Eu falei, não, deixa eles lá, porque ali vai mostrar para as pessoas como eu comecei e como eu fui amadurecendo até chegar onde eu estou. E aonde eu estou, graças ao Eterno, graças ao nosso bom Deus, é o lugar em que Ele determinou para que eu estivesse. Bom, meus amados, mais uma vez eu fui incluído no grupo. Eles gostam de mim, apesar de tudo, apesar das pedradas que levam, apesar das pauladas que levam, somos irmãos. Só que o meu intuito é fazer com que as pessoas compreendam a Bíblia como ela é de fato e deve ser compreendida. Porque no meio religioso são muitas fábulas, muitos contos da carochinha. Quando eu fazia parte do meio religioso, eu era induzido a fazer tudo aquilo conforme está escrito no Antigo Testamento. Porque o perdão, quem perdoa será perdoado, né? Quem ama será amado. Tudo isso está sujeito ao período antitransição. Tudo isso está sujeito ao período anticruz. Tudo isso são preceitos da lei. Quem perdoar será perdoado. Quem amar será amado. Ou isso e vice-versa. E outras coisas mais, quem crê e for batizado será salvo. Tudo isso estão sujeito à lei, aos primeiros rudimentos, que não é mais cabível nos nossos dias. E nesse grupo, que foi criado por um conhecido, assim, conheço somente pelo grupo, tem um outro que eu conheço e nós temos um bom relacionamento, uma amizade saudável, apesar das divergências entre as ideias, porém, não é contra a pessoa, e sim contra as ideias. A gente se opõe nas ideias, mas como pessoa a gente se ama. Então, assim, eu queria até deixar ele famoso aí por um determinado momento. O nome dele é Alan Lima, irmão da Igreja Adventista. Mora aqui, ó, no peito. Irmão do peito. Então, é uma pessoa que mostra o que ela é. Ela não finge ser uma coisa da qual ela não é. Ele não finge ser uma pessoa que ele não é. Ele é o que é. E assim ele deve ser aceito. Ok? E é assim que nós devemos ser. Há um tempo atrás ele estava preocupado, se vendo em pecado, e aí ele falou que tinha que fazer mais e acontecer. Tudo bem, é contra essas ideias que é o nosso problema. É que ele ainda não reconheceu, também como eu não reconhecia. Mas tudo bem. Aí um amado criou o grupo falando a respeito de religiões abrâmicas. Né? Religiões abrâmicas, quais seriam? Judaísmo, cristianismo, islamismo. Islamismo porque quem fundou a nação árabe é Ismael. Ismael também é filho de Abraão. E é na nação árabe que o Islã predominou, e ele é a maior religião do mundo. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Aí ele me incluiu no grupo. Eu a respeito dessas coisas não falo nada.
quando eu falo alguma coisa de Bíblia. E mesmo assim, mostrando na Bíblia, eles não conseguem ter a compreensão, porque todas as vezes que você apresentar a Bíblia para eles, eles vêm com o pensamento de algum filósofo para questionar, e pensam que tem questionando a mim, como se eu tivesse escrito o que eu tenho mostrado. Não foi eu que escrevi. Quando eu te apresento Romanos 7 e você me pega o filósofo Heráclito, ou Parmênides, ou Sócrates, ou qualquer um outro aí, e traz um dos argumentos desses filósofos para responder ao que eu coloquei no grupo, o que eu coloquei foi uma página de Romanos 7, falando a respeito da dualidade espírito-carne, e o cara vem falar sobre a dualidade do pensador aí, eu esqueci o nome do filósofo agora. Acho que era Sócrates, não. Não lembro agora, mas tudo bem. E aí, ele pensa que está rebatendo a mim. Ele não está rebatendo a mim. Ele está combatendo as escrituras com um pensamento de homem, com um pensador, com um filósofo. E ele se acha o cara, que ele não aceita a Bíblia sem ela antes passar pelo crivo de um pensador, de um filósofo. Não, se o filósofo concorda, eu concordo. Não é assim. Eu mesmo, quando era do meio religioso, nunca fui assim. Esse é o tipo de crente que se diz ser estudioso. E aí eu estava falando ali sobre coisas e falei, vou fazer um vídeo, não vou fazer um vídeo. Aí liguei para a loja falou que o meu material ainda não chegou e eu estou na dependência do material chegar para que eu possa concluir o serviço e entregar o serviço ao cliente. E aí eu estou com o meu carro anunciado no OLX, o cara me ligou dizendo que está vindo a caminho. Eu estou aqui nesse período fazendo esse vídeo. Então, acabei ficando em casa por um determinado tempo maior. Até que esse cara venha, veja o carro, se ele se interessar, leva. Se não se interessar, o carro continua. Mas ele vindo e levando ou não levando, eu vou para o serviço. Eu tenho algumas outras coisas para fazer na marcenaria. Então, assim, e conversando com eles ali, eu até botei apelido nenhum, né? Léo, Marcha Soldado, Cabeça de Papel, né? É o cabeça de papel, que só vai se tiver a interferência do homem, só aceita se algum outro homem de renome na sociedade em que nós vivemos, ou na sociedade que viveram nossos antepassados. Se ele disse, está aceito. Se não disse, aí um outro dia o cara falou, mas a tua linha de raciocínio é arminiano. Falei, arminiano? Tem algum armínio aqui que escreveu a Bíblia? Como é que meu pensamento é arminiano? O Armínio, ele teve a sua mente revelada, ele teve a sua mente iluminada para entender o que Deus queria falar com ele. Porque Armínio não escreveu a Bíblia. Lutero também não escreveu a Bíblia, ele traduziu. John Wesley não escreveu, ninguém deles escreveu. Ninguém. Então, Armínio teve a sua mente iluminada para compreender o propósito da predestinação. Porque, meus amados, se você for para a religião, e elas só subsistem até os dias de hoje, porque elas estão fundadas no legalismo, na lei. Elas só existem até os dias de hoje porque elas estão fundamentadas no Antigo Testamento. Porque se elas estivessem fundamentadas nos escritos de Paulo, todos nós éramos livres, isentos de imposto. O imposto que eu me refiro aqui é os dízimos e ofertas. Uma coisa que eu comentei no grupo e que eles ficaram como baratas tontas. Desculpa você que é cristão. Desculpa você que se diz evangélico. Porque a minha mensagem não é contra a pessoa, mas é contra as ideias. É no campo das ideias em que nós lutamos. Porque, como diz a Bíblia, as nossas lutas, nossa guerra não é espiritual, não são carnais. As nossas armas não são carnais, sim espirituais, poderosas em Deus, para desfazer
as fortalezas do diabo, ou seja, sofismas, pensamentos, essas coisas todas, para desfazer esses pensamentos doutrinários, esses sofismas que foram incutidos nas nossas mentes. Então eu comentei lá, né, que eu até fiz uma ilustração para ver se eles conseguem compreender. Sou casado, tenho a minha esposa, a amo, e vamos supor que eu que eu traí a minha esposa, né? Traí a minha esposa, ela ficou sabendo, e aí ela me ama de tal modo que eu, sabendo disso, posso apelar para o perdão. Ela pode consentir o perdão, me conceder o perdão ou não, mesmo me amando. Eu tenho um pensamento que eu gosto muito que diz assim, às vezes o amor dói, né? Ela mesmo me amando, ela pode suportar aquela dor e se ver livre de uma possível traição futura. Isso na mente dela, porque a pessoa pode ter sido pego no flagrante e ali fazer a promessa de não mais cometer aquele ato contra aquela pessoa a quem perdoou. Tanto pode ser possível como pode ser impossível. E aí fica na mão da esposa conceder o perdão ou não. Vamos supor que ela me concedeu o perdão. Eu fui pego em flagrante, ela me concedeu o perdão. Como é que eu vou conviver? Longe dela ou no mesmo lar que ela? No mesmo lar que ela. Na mesma casa, na mesma cama, com o mesmo relacionamento, por mais que ela esteja ferida. Eu constrangido, ela ferida, e assim sucessivamente nós vamos superando dia após dia. Porém, a confiança dela já foi quebrada uma vez e talvez isso seja impossível restaurar 100%. Mas ok, mas pelo menos o relacionamento continua. E eu estou em casa. Com Adão, isso não aconteceu. Com Adão, isso não aconteceu. Quando Adão quebrou a confiança que Deus tinha com ele, Adão quebrou a confiança. Adão traiu o Senhor, negando, desobedecendo a sua ordem. Aquilo ali foi uma traição. Deus o criou e deu uma ordem. E Adão, por sua vez, desobedeceu. E quando ele ouve os passos do Senhor se aproximando do jardim, ou já dentro do jardim, ele se esconde. E o Senhor procura: Adão, onde estás? E ele diz, né, ouvi teus passos, estava nu, me escondi, porque tive medo. E o Senhor diz: quem te revelou que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? E Adão, a mulher que tu me deste, ele acusou. Mas tudo bem. Adão foi perdoado por Deus? Se tivesse sido perdoado, Deus consentiria que ele comesse do fruto da árvore da vida e não teria levado em conta aquela desobediência de Adão. Ou você acha que Deus é carrasco? Apesar de Deus ser o bem e o mal, naquela ocasião ele não liberou perdão para o ato de Adão. Ele pôs Adão para fora do jardim. Adão, sai, não quero mais ter relacionamento com você. Não tenho mais comunhão com você. E o homem, a partir dali, viveu em trevas. Uma coisa que eu preciso deixar claro para você é que em Gênesis capítulo 1, versículo 26, vamos abrir? Vamos abrir lá? Eu vou abrir.
vou abrir porque eu estou falando muito, mas eu estou falando do que está na cabeça. Tudo bem que o que está na cabeça é Bíblia. Mas, vamos abrir aqui para a gente ter uma compreensão do texto. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, quando Deus disse isso? Antes da fundação do mundo. Depois de ele ter feito o mundo, talvez, ou até mesmo antes, não sabemos a ordem aqui. Porém, aqui ele foi contando a história da terra, e assim Deus fez, tá. Aí ele falou: façamos o homem, juntamente com a criação do mundo, vamos deixar assim. Só que Deus, ele é o quê? Ele é carne? Hein, meu amado? Você acha que Deus é carne? Deus é espírito. E assim importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Não é verdade? Deus é espírito. E aí a Bíblia lá em Coríntios 2,17, 3,17, se não me engano, 2 Coríntios 3,17, diz assim: o Senhor é o Espírito. E aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Senhor é o Espírito. Quando Deus fala: façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança, ele estava se referindo a criar os seres espirituais. Não era os seres humanos. Vamos continuar aqui que a gente vai compreender isso. Aí diz assim, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Temos um problema. Aí, quando eu era do meio adventista, não, aqui ele está falando de coisas que ele já tinha feito. Não, eles colocam esse Gênesis 1 aqui, depois de Gênesis 2. Aqui ele está falando e ali ele está descrevendo como é que foi feito. Aqui Deus fez, aqui ele está descrevendo como é que foi feito, narrando. Tipo assim, eles falam, mais ou menos isso. Mas não é assim, pessoal. Criou Deus, homem e mulher os criou. Temos um problema. Gênesis 2. Gênesis 2. Deixa eu ver aqui, Gênesis 2. Aí ele diz assim, no Gênesis 2, versículo 7, ele diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe na narina o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Deus, ele criou o homem aqui no ambiente físico para cuidar e cultivar do jardim que ele havia feito, mas não tinha quem cultivasse. Então Deus criou o homem do pó da terra. Mas esse homem que ele criou do pó da terra não recebeu o espírito daquele a quem ele já havia criado. Homem e mulher os criou. Aí ele continua. Vamos pegar aqui aquela outra parte. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem que colocou... Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E disse o Senhor Deus, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: da árvore de todo jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não poderás comer, porque no dia em que dela comermos certamente morrerás. Adão estava destinado a morrer.
Deus já sabia. Adão foi feito alma vivente. Só que no dia em que ele comeu daquela árvore, aliás, ele perdeu a comunhão que ele tinha com Deus. Deus criou essa carne e queria ter comunhão com a carne. Mas a carne se mostrou inimiga de Deus desde Adão, não se submetendo a respeitar as suas leis, a sua ordem. Porque antes de haver pecado no mundo, porque antes de haver lei, o pecado já estava no mundo. Adão pecou sem lei. Adão pecou sem lei. Porque antes de haver lei no mundo, o pecado já estava. Adão pecou sem lei. E a lei foi dada por intermédio de Moisés para ela imputar o pecado aos homens. Para imputar aos homens a culpa pelo pecado que eles cometiam. Aí ele vai dizer assim: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. É aqui que eu queria chegar. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus... Ou seja, o homem estava só. E Deus já havia criado. Macho e fêmea os criou. Então, como que ele criou macho e fêmea se a mulher só veio depois da costela? Deus, ele botou Adão no mundo e viu que não era bom que ele estivesse só. Far-lhe-ei uma ajudadora. Tirou uma das costelas, trouxe um dos espíritos fêmea que ele criou. Claro, espírito não tem sexo, mas é assim que Deus o fez. Macho e fêmea. Homem e mulher os criou espiritualmente. É um espírito feminino. Como se eles tivessem sexo, né? Talvez tenha e a gente não saiba. Mas, claro, o ato sexual não será praticado. Então, como diz a Bíblia, criou Deus homem e mulher os criou. Deus criou, por exemplo. Por isso somos homens e somos mulheres. Não eu e você. Por isso tem homem e mulher no mundo. Porque o espírito feminino habita o corpo feminino. O espírito masculino habita o corpo masculino. Foi dessa forma que Deus fez. E aí ele tira uma das costelas de Adão. O mesmo material do qual Adão foi formado, Deus tira da costela de Adão e introduz um dos espíritos femininos que ele havia criado antes de ter formado Adão e entrega a Adão. Só que um é espiritual, o outro é terreno. Adão não era espiritual, e sim natural. Adão era um homem natural, ele não era espiritual. E quem é natural jamais se submeterá à ordem de Deus, jamais se renderá à obediência a Cristo. Porque ele não tem o espírito que clama Abba Pai. Mas tudo bem, aí eu voltando aqui para o grupo, eu mandei ali Romanos 7, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. De modo nenhum. E aí Paulo vai falando, né, o que eu não quero fazer eu faço, o que quero isso eu não faço. Porém o mal que habita em mim, isto é, em mim não, na minha carne. Porque Paulo, ele não é essa carne que eu e você vemos. Eu não sou essa carne que você vê. Você não é essa carne que eu vejo. Porque antes era dessa forma que se via. Hoje não é mais. Na lei, meus amados, era necessário pagar o preço. Jesus disse, olho por olho, dente por dente. Quem fizer, Pedro, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Quem perdoar, será perdoado. Quem amar, será amado. Quem fizer isso e aquilo, será retribuído o bem que ele fizer ou o mal que ele fizer. Mas isso é na lei. Isso é no período antes da cruz. Porque depois da cruz, Cristo nos concedeu a sua graça. E pela sua graça nós somos salvos. E eternamente salvos. E sempre salvos. E não depende de mim, nem de você. Não é de quem quer, nem de quem corre. Mas daquele que vos chama. Meus amados. Aí o cara veio. Aí eu estava aqui pensando. Eu até pedi a Deus. Falei, Senhor, ilumina a mente desse pessoal. Para que eles possam ter um flashzinho de lucidez e de fé espiritual, não de uma fé carnal. Porque, infelizmente, o meio religioso, eles vivem numa fé natural.
numa fé que só é possível por meio de influências, incentivos. Não, eles precisam de um incentivo para assim a sua fé serem ativadas no meio da religião. Mas não é assim que acontece na graça. Na graça você crê e você sabe que o que Ele fez por você é suficiente e não há nada que você ou eu possamos fazer. E eu fiz um comentário lá que eles falaram assim, o caráter da igreja da qual eu fiz parte fala, o que vai subir é o nosso caráter. Isso era na lei. Isso era na lei, porque o ladrão na cruz, ele era um mau caráter perante a sociedade. O cara é ladrão. O cara é ladrão, ele é um mau caráter. Que aproveita-se das suas... que faz da ocasião uma oportunidade para tirar de quem é desprotegido. O ladrão era um mau caráter e nem por isso deixou de ser salvo. Ali Cristo já estava manifestando a graça. E aí você vê os adventoca. Desculpa aí você que é adventista, mas é que eu vim de lá e eu não posso ficar sem falar. Eles acreditam que é o caráter, beleza. Se é pelo caráter, Cristo morreu em vão. Se é pelo caráter, Cristo morreu em vão. Porque o que tem de crente mau caráter aí, e o que tem de ímpio bom caráter, ímpio não, gentio. Porque ímpio é perverso, e perverso é mau caráter. O que tem de gentio aí, bom caráter, e o que tem de cristão aí, mau caráter. Então, Cristo morreu em vão, porque, por isso ele disse, haverá surpresa. Você vai chegar lá e ele, surpresa! E todo mundo sabe que o meio da lasanha não esquenta direito, né? Então, assim, surpresa. E que surpresas serão essas? É quando eles veem aqueles a quem eles condenaram ao inferno estarem lá e eles também. É quando eles acharem que aquele não merecia estar lá e estará. Aquele que não estiver lá, ele não estará de um outro lado assistindo, como na parábola ali do rico e Lázaro. Não, aquele que não estiver lá, ele não mais estará vendo nada, porque ele não mais existirá. Não há uma eternidade de punição. O que há é uma eternidade de não existência. Aqueles a quem não crê, eu costumo dizer que é fácil saber de qual material você é feito. Os filhos de Deus, que foram criados nos céus, que têm a sua pátria celestial, e que foram criados por Deus no âmbito celestial, e que se revestiram de carne e hoje têm uma experiência aqui na vida física, são espirituais. E aqueles que são feitos do barro, é fácil de você saber de qual natureza você é feito. Se você crê na mensagem e não questiona, ou questiona, mas vê que é positiva, e vê que ela está falando de fato a verdade, sem interferência de homem, sem interesses financeiros, de tirar lucro para aquele que vos fala. Se você aceita essa palavra e essa palavra fala ao seu coração, saiba que você é um ser espiritual, que habita num corpo físico, porque assim Deus o quis. Porque assim como os filhos participam da carne e sangue, Deus também participou. Os filhos de Deus estão participando da carne e sangue, assim como Ele também participou. Mas aqueles que não são filhos de Deus são feitos somente do barro. E esses que são feitos do barro são considerados como filhos do diabo. Porque Jesus disse isso. Por que é que não me compreende? Porque sois capazes de me compreender. Vós sois filhos do diabo. Ou seja, da carne. Vocês são feitos só de carne.
Vocês não têm o meu espírito, por isso vocês não me entendem. Aí ele vai e fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão. E isso é difícil colocar na cabeça de quem faz parte do meio religioso. Mas aí voltando, Romanos. Eu vou abrir aqui em Romanos 7. É o Romanos 6 entrando já no 7. Eu vou abrir aqui para aproveitar o tempo. Romanos 7. Ou 6, aliás. Que diz assim, ó. Se você for um eleito de Deus, um ser espiritual que habita num corpo físico nesse mundo, você vai receber essa palavra com alegria no seu espírito. Mas a sua carne, ela vai rejeitar isso aqui. Se você rejeita isso aqui, saiba que você está querendo agradar a Deus e buscar a Deus com a carne. Com a carne você jamais buscará a Deus. Porque Cristo disse, a carne é fraca. O que está pronto? O Espírito. O Espírito ele nos entregou pronto para se submeter a Deus em todas as esferas, em todos os campos. Mas a carne, não, a carne é fraca. A carne não tem força para obedecer a Deus. Por mais que você tente, jejue. Por exemplo, o jejum que vocês fazem é para quê? Mortificar a carne. A carne já foi mortificada por Cristo. Ele matou essa carne. Olha o que diz aqui em Romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, disse Paulo. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus no batismo da sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele. Fomos ou não fomos? Eu fui. Fomos, pois, sepultados com ele. Quer dizer, eu não. Aqueles que viveram lá. Eu já nasci num novo período, numa nova aliança. Aqueles que Paulo se referia foram sepultados com Cristo, porque Cristo estava vivo, foi sepultado. E aqueles que estavam vivos e creram em Cristo foram sepultados juntamente com ele pelo fato de crer. E aí, nós já nascemos numa nova aliança, nós já nascemos justificados, santificados, perfeitos, sem defeitos, sem máculas. Ah, mas e o pecado que cometemos? Esse nós colheremos na carne. Mas o Espírito que Deus nos deu é perfeito, está pronto. Nem eu nem você somos capazes de realizar uma obra que possa destruir o que Cristo fez por nós. Se você pode, saiba que o teu Cristo não é o Jesus Nazareno, não é o Cristo ressuscitado. O Jesus Nazareno ele fez muito e é um exemplo para mim e para você. Mas não é a ele que devemos seguir, e sim ao ressuscitado. Aí ele diz assim, ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Certamente seremos também na semelhança da ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Quem é que Paulo está, por exemplo? Antigamente, as pessoas que viveram antes da cruz, elas não tinham o Espírito de Deus habitando nelas. E essa velha condição de viver sem o Espírito de Deus habitando nelas foi superada, foi mudada. Houve uma transformação nessa questão. Aqueles que passaram pela transição da cruz não mais vivia sem o Espírito de Deus dentro de si. Mas ali se cumpria a profecia de Joel, eis que derramarei do meu Espírito sobre todas as carnes, toda a carne. Gentio, grego, judeu, de todos os povos Deus fez um só. Não há mais distinção entre grego e judeu.
Não há mais essa distinção. Aí ele diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravo. Porquanto, quem morreu está justificado. Opa! Paulo falou assim. Aqueles que viveram lá com Paulo. Não é quem morreu fisicamente, não. É aqueles que morreram no batismo de Cristo. Porque Cristo, ele tinha os seus eleitos. Aqueles a quem era eleito e que quando Cristo morreu, eles morreram junto, foram justificados pela morte. Sendo justificado pela morte, um morto, ele não interfere em mais nada. O que está feito, está feito. Por exemplo, eu fui na casa de uma pessoa e assaltei. Enquanto aquela pessoa está viva, ela pode reagir. Mas depois que ela morre, ela não tem mais obra nenhuma que me impeça. E aqueles que morreram estão justificados, porque se você está morto, você é incapaz de produzir uma obra que impeça a salvação, a justificação de Cristo sobre sua vida. Agora vamos aqui para o Romanos 7. Eu poderia continuar no 6, mas vamos pular para o 7. Aí Paulo diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo... porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se o marido morrer, está livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias, ou seja, se casar de novo. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei. Morremos para a lei, estamos livres para casar com outro. Paulo está falando olha, vocês que estavam casados com a lei de Moisés, saiba que agora vocês estão livres, porque vocês morreram para a lei. Relativamente, agora vocês podem contrair novas núpcias e casar-se com outro. Quem é? Aí ele diz: por meio do corpo. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do vosso corpo, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, não mais ao Jesus Nazareno. Não mais o Jesus Nazareno. E a religião só subsiste hoje ainda porque ela fica correndo, seguindo os passos de Jesus Nazareno. E as pessoas não sabem que elas têm que seguir o Cristo, sim, porém o ressuscitado. E eu vejo esses homens aqui no grupo, falam grego, falam hebraico, falam aramaico, falam inglês, falam francês, japonês, dialetos árabes, dialetos africanos, falam mandarim, falam uma diversidade de línguas. Mas quando leem a Bíblia, não conseguem ter a revelação do que a Bíblia quer dizer a eles. Aí continuando aqui no Romanos 7 diz assim: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, desejo. Porque sem lei está morto o pecado. Bom, hoje eu vivo sem a lei, da qual os judeus estavam submetidos, porque vindo a plenitude dos tempos, Deus enviando o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, ou seja, debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Aqueles a quem Cristo resgatou de debaixo da lei, eles são novas criaturas, eles são justificados. E aí você vê no meio religioso, é um bate-bate de cabeça.
porque eles não aceitam o que Paulo os escritos de Paulo. Paulo não tem inspiração. Paulo tem revelação. Paulo tem revelação, tanto para gentio quanto para judeu, para todas as nações. Então, como que um cara pode se dizer crente e ao mesmo tempo se vê condenado, se vê absorvido, se vê condenado, se vê absorvido, se vê condenado, se vê absorvido, se vê santo, se vê pecador, se vê santo, se vê pecador, e assim sucessivamente, numa balança sem equilíbrio, numa balança em que, dependendo do que ele fizer, vai pesar mais para um lado do que para o outro. Uma balança que depende das obras que ele fizer. Meu amado, você pode fazer o que você quiser. Nada te fará ser o preferidinho do papai. Todos nós somos queridos por Deus e abençoados por Deus e salvos pela sua graça. Não pelo que fizemos ou que podemos fazer, mas única e exclusivamente por sua graça e misericórdia. Porque assim ele, quando criou os seus filhos espirituais na eternidade, ele criou esse espírito, esse vai para predestinado à salvação. Aí criou esse espírito, esse aqui vai para perdição. Esse para salvação, perdição. Deus fez isso. E todos aqueles que lhe pertencem vão vir e participar. Todos aqueles, tanto os predestinados à perdição eterna, à não existência eterna, quanto os predestinados à salvação. Todos eles virão habitar um dia um corpo físico. E tem pessoas aí achando que um dia essa terra vai ser destruída. Ou seja, para você dizer isso, você tem que arrancar aquela folha de Eclesiastes 4, versículo 1, ou versículo 1, capítulo 1, versículo 4. Acho que é capítulo 1, versículo 4. Então, tem que arrancar aquela página. Porque diz ali, geração vai, geração vem, porém a terra permanece para sempre. O que vocês ouvem nas religiões é fábulas, encantamentos, mas eu digo para você sobre a sua vida, meu irmão, não vale encantamento desses feiticeiros religiosos, que só tem o intuito de tirar dinheiro. Por que ninguém faz a obra de Deus gratuitamente, já que é de Deus? Por que ele não espera que Deus lhe pague? Às vezes você recebe o favor de alguém e você fala para aquela pessoa, Deus lhe pague. Deus lhe pague não, pague você a ele pelo favor que ele lhe prestou. É assim que deveria ser na religião. Se Deus tem uma obra a fazer, ele que faça. Mas na religião não, nós temos que contribuir para levantar tijolinho por tijolinho. Como é que é a música do filho do Marrone, sei lá, do Bruno? Tijolinho por tijolinho. Então, nós somos contribuintes da obra de Deus. Oh, meu pai, tanta heresia. O outro estava falando que ele não foi o inventor, o cara que pensou a respeito da maquininha, não. Mas ele abençoa quem teve essa ideia de você não ter dinheiro em mãos, mas ali você pode passar o seu cartão na maquininha e o seu dízimo ser descontado. E ele abençoou quem teve essa ideia. Impressionante isso, né? Então, assim, eu comentando com eles, e eles ali, assim, tudo na mente natural. E nunca, jamais compreenderão, enquanto não tiverem uma fé espiritual. Fé natural não vai te dar entendimento do que é revelação da palavra. Vai te dar entendimento de coisas que lhe foram passadas. Eu disse para um amigo ontem que, assim, vocês têm o entendimento, não têm a revelação, o conhecimento. Entendimento é uma coisa que eu passo, eu tenho um conhecimento e eu passo esse entendimento que eu tenho para você. E você reproduz. Agora, conhecimento é algo que nós buscamos com nossos próprios esforços e por meio de revelação dada por Deus também. Aí eu continuei e falei para eles assim, o versículo
O versículo 14. Porque sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ou seja, a carne ela é sujeita à escravidão do pecado. Na época de Paulo, tá? A lei, Cristo já havia morrido, mas ali ainda estava em cruzamento dos pactos. As alianças ainda se cruzavam os pactos. A graça ainda não havia sido estabelecida 100%. Aí ele continua. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Aí ele diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então, quem quiser buscar a Deus, não olhe a carne. A carne vai errar. Por exemplo, há um tempo atrás, eu não sei se essa pessoa, assim, no meio religioso a gente fala libertação. Eu não sei se essa pessoa alcançou essa graça de parar de fumar. Se ela alcançou essa libertação do cigarro. Só que no meio da religião, esse cigarro atira do céu. Eu digo para você, não tira. Não tira. Claro, bom seria se ela não fumasse, para a sua saúde. Ela está trazendo danos à sua carne, mas ao espírito nenhum. E eu vou concluir aqui. Essa pessoa fumava tipo assim, ela se controlava ao máximo. Fumava tipo 6, 8 cigarros por dia. E todo final de semana, essa pessoa levava pelo menos 4, 5 pessoas ao convite daqueles lá na frente, ao convite de Cristo, vinde a mim todos que estáis cansados. Ela conseguia, mesmo com aquela prisão, levar pessoas a ouvirem a palavra, isso no meio religioso. Mesmo fumando. Eu posso dizer para você que hoje ela, na fé dela, ela é uma pessoa eleita, ela é uma pessoa persuasiva, ela é uma pessoa de influência no meio que vive. Não é que ela tenha status financeiro, não. É uma pessoa humilde e pobre. E, porém, essa pessoa, ela alcançava... Hoje eu posso dizer, se eu fosse da religião e a religião fosse a coisa certa, hoje eu posso dizer que ela teria mais de 150 filhos espirituais. Mas todos esses a quem ela levou também são eleitos. Eleitos por Deus para a salvação. Só que enquanto Deus não revela nas suas mentes que a religião não é o lugar em que Deus nos quer, elas vão ficando lá e achando que estão buscando a Deus. Aí eu falei assim, neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Aí Paulo, porque eu sei que em mim não habita bem algum, isto é, na minha carne, pois o querer o bem está em mim, mas não o efetuar. Porque não faço o que prefiro, mas o mal que não prefiro, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Aí eu vou aqui para finalizar. Aí Paulo vai e fala, ele entra no 8, pois agora depois de quê? Agora, depois que Cristo morreu, aqueles que estão em Cristo estão isentos de muitas coisas. Pois agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você se diz estar em Cristo Jesus. Quantos tipos de condenação há para você? Ah, não, eu comi um cuscuz com manteiga. Pecado. Né, meu irmão? Está condenado, né, meu irmão? Ah, eu vi uma mulher passar.
Claro, você deve evitar certas coisas. Mas assim, isso não vai lhe tirar do céu. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou na carne o pecado. Cara, eu pulei o 2 aqui, ó, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrará? Não, te livrou. Te livrou ou te livrará? Te livrou. Você está livre pelo que Cristo fez. Aí o 4. A fim de que o preceito da lei cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí ele vai lá para frente e diz assim, vamos dar um pulinho aqui. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todo nós o entregou, como porventura não nos dará com ele também todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Aí lá no grupo eles me ofendem, mas assim, eu não me importo. Não vai fazer diferença nenhuma. Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez? Ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo está se referindo naquele período lá da transição. Por isso ele fala como ovelha ao matadouro, como servo, coisas do tipo, né? Aí ele diz assim, todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem na altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus e que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu amado, aí eu falando para eles lá, e eles assim, cabeça duras, com as suas mentes cauterizadas, não aceitando os escritos, mas tentando trazer uma outra interpretação para o que está escrito. E só me resta dizer para eles uma coisa. Quando Cristo ele reaparece no primeiro dia da semana aos discípulos, naquela casa, ele ali veio se despedir do Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno foi permitido por Deus vir e se despedir dos discípulos. Sendo que, na sua despedida, ele faz isso. Na sua despedida, ele faz isso. Ele diz assim, ó, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, estavam os discípulos com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos. Lhes mostrou as mãos e o lado. Lhes mostrou a mão e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos, ao verem o Senhor. Ou seja, o Jesus Nazareno reapareceu aos discípulos. Não o Jesus Cristo, o qual tinha revelação para os gentios. Era já o mesmo, sim, mas numa manifestação do Jesus Nazareno. Tanto é que eles o reconheceram. E se alegraram. E se alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Ao verem. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, Pai seja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe,
recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, lhes perdoados ser-lhes Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são-lhes retidos. Então, eu digo para você, no tempo da lei, nós estávamos submetidos a perdão, a caráter, a isso, aquilo. Mas na graça, meus amados, não estou incentivando a você ser um mau caráter. Muito mais agora você tem que ser um bom caráter. Muito mais agora que você alcançou a verdade de Cristo, que você tem que ser um bom caráter, que você tem que dar exemplo. Mas não depende do seu caráter. Se você for um eleito de Deus, no dia em que Ele despertar sua mente, por mais que você seja um mau caráter, você se tornará uma nova criatura, porque assim está escrito. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Mesmo que as pessoas eleitas ainda não tenham tido suas mentes despertadas, no Espírito elas já estão em Cristo. Elas só não tiveram ainda o entendimento nas suas mentes para começar a viver uma nova comunhão com Deus. Com um Deus que habita dentro delas e não no monte. Com um Deus que habita dentro delas e não num templo feito por mãos. E outro dia o cara falando assim, mas aí, é incongruente você falar que Deus não habita no templo feito por mãos, mas a minha casa foi feita por mãos. Olha que comparação idiota. Me desculpa aí você que é cristão. Deus não habita em templos feitos por mãos porque Ele prefere habitar em mim e em você. Deus, a minha casa não peca. As paredes não pecam. Nós não pecamos porque a nossa natureza é celestial, é espiritual. A minha carne erra o alvo a toda hora. Se eu não ficar em vigília, a minha carne toda hora vai querer desejar o mal, vai desejar o erro. Mas essa é a mensagem, meus amados. E a única coisa que eu posso fazer por vocês é que o Espírito Santo possa realmente se fazer presente na vida de vocês. E que o entendimento chegue e alcance as suas mentes, para que vocês possam ver verdadeiramente como a Bíblia fala e como ela é. Para que vocês tenham a revelação daquilo que Deus quer falar ao coração de vocês. Um beijo, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seu reino já está estabelecido sobre a terra e para sempre, porque essa terra não mais terá fim. Graça e paz, abençoados.